Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aí o encerramento então do nosso estudo sobre eclesiologia, né? Na nossa quarta e última aula sobre o assunto. A gente começou falando um pouquinho lá na primeira aula sobre o nome, né? Eclesiologia, a palavra igreja, seu sentido, significado, seu uso no meio secular. Depois a gente passou para um estudo mais da sinagoga, né, e as heranças que a sinagoga legou aos primeiros grupos de cristãos, que era a igreja, e fizemos uma diferenciação entre igreja como organização, em relação a denominações, estruturas, e igreja como organismo em relação à totalidade do corpo de Cristo, da membresia, da união mística de todos os crentes, todos aqueles que vão morar no céu. E passamos por vários subitens, né, dentro desses tópicos, e depois a gente falou também, né, sobre a questão dos cargos, falamos um pouquinho sobre os tipos de governos, né, de uma maneira mais generalizada, os tipos de governos que a gente tem dentro das igrejas, em relação a ser episcopal, congregacionalista ou presbiteriano. E agora a gente vai fazer um fechamento falando um pouquinho sobre as ordenanças. O que é uma ordenança? Como a própria palavra já diz, está se referindo a algo que Jesus deixou para ser observado. Tá? Não é algo que a igreja pode decidir observar ou não, fazer ou não. É um rito que tem sido observado porque foi praticamente um mandamento. É estranho falar de mandamento quando a gente está na época da graça, vivendo o Novo Testamento, porque é uma palavra mais relacionada aos tempos do Antigo Testamento. Mas quando Jesus disse fazer isso em memória de mim, ou ide, pregar e batizar, de uma forma ou outra ele está dando uma orientação que soa como um mandamento, algo que tem que ser feito. Imagina se a igreja falasse, nós estamos desde o começo, né? Nós estamos no tempo da graça, então não estamos mais debaixo da lei, então a gente decide aqui se a gente vai e prega o evangelho ou não. Ele já tinha morrido lá onde ela tinha nascido. E é seguir exatamente as ordenanças de Cristo que faz com que a igreja permaneça viva, se expandindo, pulsante, como ela está há 2000 anos aí pelos quatro cantos da terra. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ordenanças, né? Dentro da igreja católica isso é trabalhado como sacramentos, aí na igreja católica tem uma quantidade um pouco maior, né? Desde o batismo, a parte da crisma, a primeira eucaristia, casamento, confissão, tem mais dois agora que eu não me lembro, tinha um que está na cabeça aqui, mas enfim. A gente vai trabalhar principalmente no quesito, na visão mais evangélica da coisa, que trabalha principalmente a ordenança do batismo e a ordenança da ceia, tá? Que a gente entende que foi as duas únicas coisas que de fato Jesus mandou observar como rito, como algo que o corpo de Cristo deveria fazer, tá bom? Então, dá início aqui ao primeiro slide, começando pelo batismo. Pela Bíblia, primeiro que aparece batizando é João Batista, daí o nome dele, né? Batista não era seu sobrenome. João apareceu batizando na beira do Rio Jordão. Mas João não inventou o batismo. Tá? Isso é algo que ele viu outros grupos fazendo, né? E incorporou a prática que ele tinha de pregar o arrependimento. Então, da onde vem, quais são as origens que a gente tem em relação ao batismo? Primeira coisa que é importante a gente lembrar, por que água? A água, desde o Antigo Testamento, é algo que é visto como um símbolo de purificação, de lavagem, de pureza. E a água ela estava presente nos ritos mosaicos, no Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de ponta a ponta. Desde dos rituais de purificação até, da purificação para se chegar a Deus, para oferecer um sacrifício dentro do tabernáculo ou do templo, até os rituais de limpeza que tinha
quando um leproso era curado, por exemplo, ou quando uma mulher estava no seu período menstrual, no seu fluxo. Então, vários momentos da lei mosaica exigia, obrigava que o homem ele se lavasse. Né? Se eu não me engano, tem ritos relativos ao leproso, que ele tinha que raspar todo o pelo do seu corpo, até as sobrancelhas, se lavar, e aí depois e aí esperar ainda mais um período para depois voltar ao convívio normal. Então a água ela sempre foi utilizada, não apenas como um símbolo, né, mas de maneira literal para lavar mesmo. Numa comunidade extremamente antiga, como os israelitas, que estavam atravessando o deserto, sem, vamos colocar aqui nas nossas palavras, sem saneamento básico, sem, né, medidas específicas de limpeza, de higiene pessoal, era necessário que tivesse uma lei muito específica, que deixasse o leproso em um canto, que a mulher, quando tivesse um fluxo de sangue, estivesse separada, e que todas as pessoas passassem por processos de banho, de limpeza, né? Só que isso também era meio que um ritual religioso, né? Um processo de purificação. Se era um processo de purificação, isso também acaba virando um símbolo espiritual, né? A purificação do corpo, ela meio que precede ou também simboliza a purificação da alma e a purificação do seu coração. Então, quando que o batismo dessa forma ele começou a ser utilizado? Algumas fontes vão dizer, né, que foi no período pós-exílio, né, um pouco depois aí dos babilônios, depois que Judá e Jerusalém já tinha sido destruída, passou 70 anos lá no cativeiro, e que os judeus começaram a pregar o judaísmo para converter pessoas que não eram judeus ao judaísmo. Então, só para a gente focar, quando a gente pega essa palavra judeu, a gente tem uma linhagem sanguínea, porque são pessoas que eram da tribo de Judá. Ao mesmo tempo, você tem nacionalidade, porque Judá era um país, mas depois que Judá foi destruída, foi anexada aos babilônios, Judá acaba sendo vista mais como uma religião, a religião daqueles que servem ao único Deus, o judeu, e daí o nome judeu, né? Então, a religião judaísmo, né? Então, quando você tem um grupo de judeus anunciando o único Deus para povos politeístas, então você tem uma pregação missionária, e quando esses gentios, que são não judeus, quando esses gentios se convertem ao judaísmo, né, os chamados prosélitos, eles passam por um ritual de iniciação, que é justamente o batismo. Tá? Então, o batismo ele era o ritual de iniciação do gentio que estava se tornando judeu, né? Do prosélito, daquele que... agora, até me foge de memória se prosélito são os judeus convertidos ou os missionários, mas acredito que são os judeus convertidos. E aí João Batista pegou esse costume e incorporou a sua pregação. Só que João Batista ele não anunciava o judaísmo, né, para gentios se converterem ao judaísmo. Ele anunciava o arrependimento dos pecados para preparar as pessoas para o ministério de Jesus. Então, é uma mudança parecida, né? Então, você tinha gentios politeístas que se tornariam judeus monoteístas. Então, precisava de um ritual de iniciação. Que ritual era esse? Um ritual de purificação muito próximo daqueles encontrados na lei de Moisés. João Batista, quando está pregando, não está transferindo uma pessoa de uma religião para outra. Está transferindo a pessoa de um modo de vida, de um modo de ser, para outro estilo de vida, né? Para outros costumes. Então, quando a gente lê, por exemplo, Lucas 3, que é um dos capítulos que está aqui, você percebe uma pregação dialética também, onde ele está pregando e as pessoas estão interrogando ele. E eu? O que eu faço? E eu? O que eu tenho que fazer? E é até muito interessante a gente parar para dar uma olhada, porque é um dos textos que melhor revela para a gente o real significado do batismo. Então, versículo 3 de Lucas capítulo 3 está escrito: E percorreu toda a terra,
ao redor do Jordão pregando batismo de arrependimento. Então aqui já fica muito claro qual que é a intenção do batismo: se arrepender dos seus pecados. Segundo o que está no livro das palavras, aí ele vai citar as palavras de Isaías, né, que se refere a João Batista. E no versículo 7, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada a ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir, produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. Aí vem a parte dialética que eu comentei. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos? E respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma forma. E aí chegaram alguns publicanos, né, cobradores de impostos, homens que normalmente eram tidos como ladrões. Por quê? Roma falava: o imposto que o povo tem que pagar daquela terra é tanto. Eles cobravam um pouco a mais para eles poderem tirar uma grana para eles também, né? Fora o salário que eles recebiam de Roma, tinha o salário da corrupção deles. Então chegou os publicanos para ser batizados e disseram: e nós, o que a gente tem que fazer? E ele disse: não peçais mais do que vos está ordenado, ou seja, cobre o imposto que Roma mandou vocês cobrar e pare de oprimir o povo cobrando a mais. E os soldados interrogaram, né, ou outro grupo diferente, interrogaram: e nós? E ele disse: a ninguém trateis maus, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, não se aproveite da sua posição de soldado para fazer o mal para as pessoas, oprimir e tirar dinheiro delas. Faça o trabalho que lhe foi proposto. Então você vê que aqui existe uma pergunta e uma resposta direcionada. Então, alguns grupos já tinham alguns pecados mais específicos. Os soldados oprimiam as pessoas, os publicanos eram mais corruptos. E aí a mensagem de João Batista para que eles se batizassem é: se arrependa do seu pecado. Tá? Então, esse aqui é um dos principais sentidos que a gente traz para o batismo. Tá? Quando a gente fala do sentido do batismo, qual que é o significado do batismo, a gente vai dizer: é aliança com Deus, é arrependimento, é um sinal, é uma união com Cristo. Na prática, arrependimento é a base para o batismo. Nem tudo está certo, nem tudo está errado. A gente tem alguns versículos bíblicos onde os próprios apóstolos associam o batismo a outras coisas, mas a base mesmo para a pessoa se batizar é o arrependimento pelos seus pecados. Né? Então aqui começou o batismo de João, anunciando aí o arrependimento. Outro significado que eu quero destacar é o de Romanos 6, no versículo 4. Pegado 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. E é desse texto que a gente tira aquele sentido de que o batismo ele é uma espécie de sepultamento. Ele é uma espécie de ritual para você matar o velho homem, né, como a gente diz, e nascer uma nova criatura. Assim como Cristo morreu na cruz, nós temos que morrer para nós mesmos, para o mundo, para os nossos desejos, né? Daí a expressão de Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos em uma nova vida para Deus. Tá? É um dos vários sentidos que o batismo ele nos traz, mas todos eles trazem como base aí o arrependimento dos pecados. E aí a gente tem as fórmulas. É aquela questão: o batismo ele é por aspersão ou é por imersão? Eu batizo em nome de Jesus ou batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Posso batizar crianças? Muitas dessas questões trazem uma divisão bem grande, bem significativa entre as igrejas, né? E algumas penso eu que é até desnecessária. Tá? Eu sei que tem algumas coisas que não dá para abrir mão, mas tem algumas coisas como, por exemplo, se a fórmula é unitária ou se ela é trinitária, eu já não considero algo tão absurdo se uma igreja faz de uma forma ou a outra faz de outra. Né? Então, da onde vem a ordenança do batismo? Vamos pegar Mateus 28. Mateus 28, lá para o versículo 19. Vamos pegar do 18. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí a grande comissão que a gente chama, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, modelo trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí continua, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui você tem a fórmula que Jesus deixou. Só que aí quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, ou Lucas escreveu errado, né, como algumas pessoas vão dizer, ou os discípulos se rebelaram contra a ordem de Jesus. Por quê? Vou pegar Atos 2, 38, por exemplo. Em Atos 2, o Espírito Santo vai descer, né, sobre a igreja, as pessoas vão falar em línguas, vão achar que eles estão bêbados, eles falam, não, essa foi a promessa dada desde a época que Joel profetizou, Pedro vai pregar para o povo vai falar, então o que a gente faz, né, depois de Pedro anunciar Jesus, e Pedro vai dar a receita. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E aí, novamente, o que eu disse é a base do batismo, para perdão dos pecados. E aí ele fala sobre receber o dom do Espírito. Então aqui você tem Pedro falando, olha, seja batizado em nome de Jesus. Jesus falou, olha, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí algumas igrejas entram em guerra porque gostam de entrar em guerra por qualquer coisa e se dividem por questões pequenas. A gente tem vários textos que sugerem que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são apenas um. Né? Você tem vários textos que mostram que Jesus falando, eu e o Pai somos um, né? E o Espírito trabalha não só entre eles, mas pelo mesmo propósito, e daí vem a doutrina da Trindade. Embora seja uma palavra que você nem tem na Bíblia, é uma doutrina baseada naquilo que a Bíblia nos mostra, né? Que o Espírito Santo, que o Filho e que o Pai são apenas um, não um que se divide em três, ou um que se transforma em três coisas diferentes, mas eles são três pessoas, um mesmo Deus, né? E cada um trabalha dentro do seu propósito. Ou melhor, né? É um único propósito e cada um trabalha de uma forma. Então, aqui você tem uma fórmula batismal em nome de Jesus que não difere em nada da outra fórmula que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Porque Jesus aqui representa a Trindade nas palavras de Pedro. Então, quando uma igreja vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não está menos certa ou mais certa do que aquela que batiza em nome de Jesus. Tá? Se ambos foram descritas na Bíblia, e se a gente acredita que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, nenhuma das duas fórmulas pode estar errado. Né? Errado estaria se estivesse batizando em nome de qualquer outra pessoa, em nome de qualquer outra divindade que não fosse Jesus ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí já seria uma outra forma de batismo. Então, aqui estão os textos que falam um pouquinho sobre essas fórmulas, unitária ou trinitária. E aí a gente entra numa outra questão que complica um pouco mais, mas não complica tanto, que é a questão do imersão ou aspersão.
Aspersão, no caso, né, deixa eu até puxar aqui na internet uma fotinho, é a maneira como a Igreja Católica, por exemplo, batiza. Deixa eu colocar aqui. Com um pouquinho de água, não fazendo a... Até escrevi errado? Não. Batismo. Então, você tem... inclusive tem efusão aqui que eu acabei não colocando. Deixa eu pegar uma fotinho. Que aí a gente já tem até um... Aqui, deveria até ter pego. Então, aqui você tem... desculpa, é a efusão que a Igreja Católica utiliza. Não sei se ela utiliza também a aspersão ou qual igreja que utiliza. A efusão é a mais comum no catolicismo, a imersão é mais comum nas igrejas evangélicas, a aspersão eu não tenho muita certeza. Mas a gente tem esse conflito aqui sobre qual estaria certo, qual está errado, se é possível utilizar uma, se é, possível utilizar todas, ou né, se a gente nega uma preferindo outra. O que a gente tem de argumento, por exemplo, para a imersão, é principalmente a etimologia da palavra batismo. A palavra batismo em si, ela significa submersão. Algumas pessoas vão falar que consultando alguns dicionários gregos específicos, a palavra batismo também pode sugerir esse derramamento de água mais leve na cabeça, né? Mas a maioria das pessoas concordam que batismo é uma palavra que está relacionada a submergir a pessoa na água. Outro ponto a favor do conceito da imersão é o fato de que João Batista ele batizava no Rio Jordão, num local onde havia muita água, água suficiente para poder submergir uma pessoa. A gente tem também o caso de Filipe em... Deixa eu pegar aqui. Atos 8, que eu não anotei ali no slide. Deixa eu ver se é Atos 8... no versículo 36, Filipe prega para um eunuco, e depois de pregar para um eunuco, ele fala, indo eles caminhando, chegaram, deixa eu tirar isso aqui, ao pé de alguma água, e disse ao eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. Né? E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Outra prerrogativa aí também para o batismo, tá, pessoal? A gente falou do arrependimento citando João Batista, mas para ingresso no cristianismo, vamos falar dessa forma, crer em Jesus também é essencial. Né? Parece meio óbvio, mas enfim. Aqui eles encontraram água, né? Encontraram talvez um rio, talvez um lago, e as pessoas vão dizer que com base nesse versículo 39, quando saíram da água, né, então eles foram para a água, para um local onde provavelmente dava para submergir ali o eunuco, onde ocorreu o batismo. Esses são alguns textos que dá uma certa moral para a imersão, enquanto o pessoal da aspersão e da efusão, eles vão focar em outros textos, como por exemplo o próprio texto de Atos 2 que a gente estava lendo. Deixa eu pegar ele aqui. Tem esse fato da palavra batismo também poder significar, aí eu já não sou perito em grego, nunca fui estudar essa palavra a fundo, onde eles dizem que também existe a possibilidade da palavra batismo simbolizar essa pouca quantidade de água se derramada na cabeça. Aqui no versículo 41. Pedro pregou, né, como tinha dito, houve o batismo do Espírito Santo, o povo achou que eles estavam loucos por estarem falando em outras línguas. Aí depois Pedro começa a pregar para o povo,
41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, um dos argumentos que o pessoal utiliza é: Pedro está em Jerusalém nesse momento, onde está ocorrendo a festa do Pentecostes, né? Os povos, os judeus vinham de todos os cantos do Império Romano para a celebração dessa festa. Então, eles estão em Jerusalém, e Jerusalém não tem águas em abundância como no Rio Jordão, para poder batizar por imersão 3.000 pessoas, né? Então, eles acreditam que pode ter sido utilizado um tanque, algum local onde o batismo ele foi feito derramando uma pequena quantidade de água na cabeça. Tá? Não apenas a Igreja Católica, eu acredito que algumas igrejas presbiterianas, algumas igrejas protestantes também são do ponto de vista de que o batismo não é obrigatório ser por imersão. Particularmente, eu acredito que o batismo que era utilizado biblicamente era por imersão, mas eu não vejo como uma obrigação vital o batismo ter que acontecer por imersão, uma vez que, primeiramente, o batismo ele é apenas um símbolo. E segundo, porque algumas pessoas vão apresentar dificuldades de locomoção, dificuldades para entrar na água, alguns tipos de fobia que às vezes impede que a pessoa faça essa imersão na água. E a pessoa vai deixar vai invalidar a sua confissão de fé, né? Que as pessoas falam, o batismo ele é uma confissão pública de fé. Isso vai invalidar a confissão pública da pessoa, o fato dela não enfiar a cabeça embaixo d'água. Então, o derramamento de água na cabeça por efusão, ele não é algo que eu vejo como inválido biblicamente. Tá? A salvação, a Bíblia diz, né? Todos aqueles que creem e forem batizados será salvo. Mas tem pessoas que não tiveram a possibilidade de serem batizados. Né? Não mudando de assunto aqui, mas, por exemplo, quando a gente pensa no ladrão da cruz, o que estava à direita de Jesus, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a salvação alcançou um homem que não foi batizado. Né? Então, quando a gente pensa em impossibilidades para se fazer o batismo, ou impossibilidades para fazer uma imersão, a efusão ou a aspersão não é algo que possa ser considerado errado, uma vez que o batismo ele é um símbolo. Ele é um símbolo do seu arrependimento, mas o arrependimento ele tem que ser interior. Ele é o símbolo de que você está confessando Jesus como o salvador da sua alma, como aquele que morreu pelos seus pecados. Ele é um símbolo externo de uma confissão que você está fazendo com a sua boca e com a sua vida, com a sua maneira de ser. O batismo ele é visto, então, como uma forma de purificação, né, porque a água ela faz a lavagem, mas o que nos purifica dos nossos pecados é o sangue de Jesus, e o que vai declarar se somos de Jesus ou não é a maneira como nós vivemos. Então, não estou aqui relativizando o batismo, tirando a sua importância, mas o batismo em si ele é mais importante do que a fórmula. E aí algumas pessoas vão dizer, tem que batizar em águas correntes, tem que batizar em águas paradas, tem que batizar em piscina, tem que batizar nos rios. Muitas outras formulazinhas começam a entrar e começam a trazer confusão e atrapalhar a mentalidade do pessoal. Mas não existem muitas regras, não foram colocadas, estabelecidas muitas regras na maneira como as pessoas iam sendo batizadas. Tá? Agora, algo que eu acho mais vital é a questão do batismo infantil. Então eu comecei aqui pela fórmula, se é unitária ou se é trinitária, eu acho completamente irrelevante, desde que seja em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe problema. Depois a gente foi pelo modo, né, se é por imersão, afundando completamente a pessoa, ou se é por aspersão ou efusão, que é com um pouco de água apenas. Aí eu já considero a imersão como correto, porém não descarto a possibilidade de efusão ou de aspersão, né, em casos específicos. Mas o batismo infantil é algo que não tem como ter concordância. Tá? Por que o batismo infantil ele é feito? Para evangélicos, normalmente é mais esquisito pensar em batismo infantil,
uma vez que a gente já associou demais o batismo com o arrependimento do pecado. Mas o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos do 11 ao 13, parece que traz uma correlação entre a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo do Novo Testamento. Então vamos dar uma olhada no que tem escrito lá. Colossenses 2, vamos dar uma olhada do 11. No 10, né? Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Falando de Jesus. No quais também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo dos corpos dos pecados na carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Então o que é a circuncisão? A circuncisão é a aliança de Deus com Abraão. Deus disse para Abraão: todo homem que nascer na sua casa, servo ou livre, ou seu descendente, vai ter que ser circuncidado. Corta a pele que recobre a cabeça do pênis, né, a glande. Então, no 8º dia de vida, todo macho tinha que ser circuncidado. Essa era a marca da aliança. Quem for descendente de Abraão é circuncidado. É a marca da aliança entre Deus e Abraão. Então, a pessoa, ela já nasce descendente de Abraão. Ela já nasce povo de Deus. Ela não escolhe entrar para o povo de Deus. Ela não escolhe se arrepender. Esse texto, para quem aceita o batismo infantil, é a base para dizer, olha, do mesmo jeito que Deus tinha uma aliança com Abraão e com o seu povo no Antigo Testamento, e essa aliança era a circuncisão, assim também o batismo, ele é a aliança com os cristãos. E baseado nisso, se batiza crianças falando o seguinte, olha, as crianças que nasciam de Abraão, elas já eram circuncidadas, independente da vontade dela, independente delas se arrependerem ou não, independente delas escolherem ser de Deus ou não. Elas iam crescer e elas iam fazer as suas próprias escolhas. A mesma coisa vai ser aqui no cristianismo. A gente batiza as crianças porque já consagrando elas a Deus, indicando que elas fazem parte do povo de Deus, e aí quando elas crescerem elas vão tomar as suas próprias decisões. Tá? Então isso aqui é uma das principais bases para dizer que o batismo infantil ele é legal. Tá? Embora a gente não encontre batismo de crianças na Bíblia, eles vão argumentar, o pessoal que defende essa tese, que é porque era algo comum e não tinha por que adicionar algo que já seria cotidiano. Tá certo? Então, em relação ao batismo infantil, é isso aqui. E a principal argumentação contrária é aquela que a gente já olhou. O batismo, desde os seus primórdios, sendo utilizado por João ou por Jesus, era o batismo de arrependimento. Né? Aqui, nesse texto, em nenhum momento o texto diz que, olha, o batismo substitui a circuncisão. Em nenhum momento fala o batismo está para os cristãos o que a circuncisão estava para o Israel. Ele fala, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita pelo despojo do corpo dos pecados na carne. O que é isso aqui? Ele fala, olha, vocês estão circuncidados. As pessoas iam pensar, como? Eu não sou judeu para estar circuncidado. Mas Paulo fala, vocês não estão circuncidados na carne. Vocês estão circuncidados com a circuncisão de Cristo. Vocês estão circuncidados com a obra que Cristo fez em você, com a purificação que Cristo fez em você. Aí ele abre uma outra linguagem aqui. Sepultados com ele no batismo. Então, ele fala, olha, vocês estão circuncidados, não com a circuncisão na carne, mas com a circuncisão de Cristo. Então,
vocês fazem parte do povo de Deus por causa daquilo que Cristo fez em vocês, não porque vocês cortaram a pele do órgão genital masculino. E aí depois ele parte para um outro modelo. Sepultados com ele no batismo, né, que é o mesmo de Romanos 6,4 que a gente leu. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui ele está mostrando, olha, vocês estão sepultados, vocês estão mortos do batismo para que vocês também ressuscitem. Então não é porque a circuncisão, não é porque o batismo está logo após a circuncisão, no versículo 12 em relação ao 11, que um está se referindo ao outro, que um está sendo modelo do outro. Tá? Então, tanto no versículo 11 como no 12, Paulo está falando da condição dos cristãos em Cristo. Vocês estão circuncidados pela circuncisão de Cristo. Vocês estão sepultados pelo batismo. Está falando da condição dos cristãos. Em nenhum momento ele relaciona batismo com circuncisão. Tá? E, como a gente já falou no começo, essa questão a questão do maior exemplo do batismo está sempre relacionado ao momento em que os homens eles perguntam para João: o que eu tenho que fazer? Ah, isso. E vocês? Se arrependam daquilo. Produzam frutos dignos de arrependimento. Então, o que me permite de se batizar, Felipe? Crer em Jesus? Crianças, embora carreguem o pecado de Adão, não têm noção, consciência dos seus pecados e da necessidade de arrependimento. Ele nem sabe o que é arrependimento, um bebê menos ainda. Então, e muito menos consciência do que confessar a Jesus Cristo. Então é por isso que as igrejas que se opõem ao batismo infantil e começam a batizar da adolescência para frente, a partir do momento que o homem e a mulher têm essa noção de que precisam se arrepender, que fizeram coisas erradas, que precisam ter um comportamento alinhado com Cristo, que precisam confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e aí eles vão tomar a sua decisão própria. O ideal seria sem a influência, sem a ordenança, a obrigação da família, né? Apenas por a sua própria vontade. E é por isso que o mesmo argumento vale para os dois lados, né? Por isso que você não vê criança sendo batizada na Bíblia, porque era necessário essa confissão. E é basicamente isso, tá? Algumas diferenças aqui em relação às fórmulas batismais. E você encontra, claro, na história da igreja muitas e muitas coisas diferentes. Na tradição de Hipólito de Roma, eu não lembro se ele é do século II ou do século III depois de Cristo, você vai ver que antes as pessoas tinham que abrir mão de várias profissões que eram consideradas pecado. Você lembra que o próprio Hipólito ele orientava a fazer, como que a gente chama? Expulsão de demônio, exorcismo, antes do batismo, para a pessoa poder se batizar. E hoje em dia as igrejas também divergem bastante. Alguns vão exigir que os membros já tenham um comportamento alinhado com a Bíblia antes de batizar, né? Casais que moram juntos, que regularizem a situação, que se casem no cartório antes de batizar, né? Outros vão dizer, não, a Bíblia não exigia nada disso, é só vir aqui, está arrependido? Crê em Jesus? Creio, estou arrependido, então vem cá e se batiza. Tem igreja que acompanha durante um ano, faz um discipulado para ver se a pessoa está pronta para o batismo. Outras são mais liberais, né? Todas elas com argumentações aí próximas à Bíblia, outros visando o crescimento do próprio membro. Bom, a apostila também trabalha nessa lição a questão da unção com óleo. Vamos resumir isso aqui. O óleo ele é utilizado como um símbolo no Antigo Testamento do próprio Espírito Santo. O que era ungido? O que é ungir? Né? Ungir é derramar óleo sobre. Quem que era ungido no Antigo Testamento? Tudo aquilo que era consagrado a Deus. Então você tem Elias ungindo Eliseu profeta em seu lugar, por exemplo. Você tem Samuel ungindo Davi a rei. Né? Você tem o sacerdote Arão sendo ungido com azeite, quando Moisés o unge. Então, unção para pessoas no Antigo Testamento era para rei, profeta e sacerdote.
Quando o tabernáculo foi construído, os itens também foram ungidos, mostrando que eles estavam consagrados a Deus. E o que o óleo simbolizava? A presença do Espírito Santo sobre aquela pessoa, né? Quando Jesus ele é batizado, vai para o deserto, é tentado, volta, vai para a sinagoga, ele lê um texto de Isaías que diz: "E o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para apregoar as boas novas do reino." Então, o Espírito Santo, agora em Atos, a partir de Atos 2, do dia de Pentecostes, imediatamente após a subida de Jesus, o Espírito Santo foi dado a toda a igreja, né? De maneira que o óleo para consagrar coisas ou pessoas a Deus se tornou obsoleto, se tornou desnecessário, caiu de uso. Tanto que você não tem esse óleo de consagração sendo utilizado no Novo Testamento. Tá? Outras maneiras como o óleo era usado era em relação à limpeza e de forma medicinal. Né? Por exemplo, em Mateus 6, Jesus está condenando a hipocrisia. Ele fala que tem gente que só ora para ser visto, que está orando, que tem gente que faz esmola só para ser visto pelos homens. E ele vai falando, ó, quando você fizer as coisas, faz em oculto, não deixa ninguém saber para você não ficar se vangloriando disso. E em relação ao jejum, ele fala, olha, não seja como os hipócritas, que quando jejua desfigura o rosto, para as pessoas ficarem olhando para eles, nossa, como eles são santos, olha lá, eles estão jejuando. Ele fala, olha, quando você jejuar, tenha uma boa aparência para que ninguém perceba que você está jejuando. E aí ele fala aqui no 17, né, colocando nas palavras mais corretas. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Então, né, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então esse óleo, essa unção, era vista como uma unção de alegria. Não lembro se é unção de alegria a palavra. Tite, luminária, especiarias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Unção do santo, sabeis. Verdade de Deus, de alegria. Então você tem, por exemplo, algumas palavras aqui em Hebreus. Vou colocar Hebreus capítulo 1. Hebreus está citando o Antigo Testamento, tá? Então, mas do Filho, no caso de Jesus, diz os textos do Antigo Testamento, não me lembro se é Salmos ou se é dos profetas. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então o óleo também é visto como essa unção, ele é visto como algo para melhorar a aparência e, muito mais do que isso, o óleo ele aparece na Bíblia em vários pontos como ferramenta medicinal. E não é novidade, né? Até hoje você tem, por exemplo, para comprar os chamados óleos essenciais, né? E dependendo se é essência de lavanda, se é de coco, você tem algumas propriedades que são muito utilizadas na medicina. Então o óleo ele sempre foi utilizado como propriedade medicinal. Aqui na Bíblia ele também aparece várias vezes. A gente pode citar Lucas 10:34, que eu acho que é quando Jesus está falando do ensino sobre quem é o seu próximo. E aí ele cita, né, quando aquele homem sai, acho que de Jerusalém, ia para Jericó, cai na mão dos salteadores, espancam ele, deixam ele meio vivo, meio morto, passa o sacerdote, tira de largo, passa o levita, que se afasta também, e quando passa o samaritano, né, ele cuida daquele homem. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal, levou para a estalagem e cuidou dele. Então o azeite aqui, a unção, derramar azeite, derramar o óleo, também é uma forma de cuidar de ferimentos. E é daí que a gente tem, errei aqui, o texto de Tiago, né? Não de Tiga.
o Tiago capítulo 5, versículo 14, a gente tem o seguinte. Eu estou colocando muito versículo, vamos deixar aqui, só Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O pessoal associa o derramamento de azeite aqui como o amuleto, como o objeto de superstição que vai trazer a cura para aquela pessoa. Quando, na verdade, aqui a gente está falando sobre um método curativo. Ele diz, inclusive, chame um presbítero e orem, né? Ou seja, faz a parte espiritual, apresente ele diante de Deus, ungindo ele com azeite em nome do Senhor. Então a unção com azeite aqui, muitos vão espiritualizar demais e dizer, não, é um rito sagrado, o azeite, mas o azeite ele não é símbolo de cura, ele é utilizado para a cura de determinadas doenças. Mas ele fala, o que vai salvar o doente é a oração da fé, não é o azeite, né? E o Senhor o levantará, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Daqui também vem a questão da extrema-unção, né? A extrema-unção é mais utilizada no catolicismo, aonde eu não me lembro se a extrema-unção ela é um dos sacramentos. Agora eu estou um pouco esquecido aqui quais são os 7. Mas é aquilo que eu não sei se qualquer padre ou se tem algum grau específico que pode administrar a extrema-unção, que é aquele ritual onde o sacerdote vai até o leito de morte de uma pessoa e lhe perdoa todos os pecados para que eles possam para que a pessoa possa ir para o céu, né? Algo um pouquinho aí contraditório. Acho que a igreja evangélica não recebe muito bem essa doutrina, porque esse perdão do pecado, claro, né, não é contrariando o texto que a gente acabou de ler, mas o perdão do pecado ele tem que vir do arrependimento da pessoa, do fato da pessoa ter andado com Deus, e esse perdão do pecado não vem de uma pessoa específica, né, vem ali de Jesus, claro, com seus intermediários. Claro que tem uma base, né, mas eu não vou aprofundar muito nessa questão. Unção com óleo, e aí para a gente finalizar, ceia. A ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como algumas igrejas preferem, é a segunda ordenança, tá? A primeira foi o batismo, a segunda é a ceia, ou se for em ordem de o que Jesus mandou primeiro, a ceia seria a primeira. Ela simboliza algumas coisas que são bem importantes para a gente. A primeira ceia foi tomada na Páscoa, na última Páscoa em que Jesus esteve na Terra. A Páscoa era aquele rito para você lembrar que você foi escravo no Egito, para o povo judeu lembrar disso, né? Então eles comiam pães asmos, que é pão sem fermento, né, para lembrar aquele pão duro, aquela comida, né, dura, difícil. O fermento era pecado ter naqueles dias, e fazia parte da mesa do povo do Mediterrâneo, né, sempre pão, vinho, azeite, e aí são esses os elementos que são incorporados à ceia. E no momento da última ceia, Jesus ele disse, olha, vamos pegar, né, Lucas 22 aí, do 19 ao 20, para mim também não correr o risco de confundir os textos. Lucas 22, Lucas 19, Lucas 22, versículo 19. E tomando o pão, havendo dado graças, né? A questão da ceia, ela recebe vários nomes, né? Eu acredito que a Eucaristia católica é esse dar graças, o significado da palavra Eucaristia. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo,
que por vós é dado fazer isto em memória de mim. Então aqui vem a ordenância. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, tem outros textos paralelos, né, em Marcos, por exemplo, mas daqui a gente já vê. Qual que é o símbolo? O pão é o corpo de Jesus e o vinho é o sangue que havia de ser derramado. Paulo vai tratar sobre a ceia, dando uma bronca nos coríntios, um texto praticamente oficial que muitas igrejas evangélicas utilizam. Eu insisto, não vou mudar o versículo, só o capítulo. 1 Coríntios 11, a partir do 17, ele fala: olha, isso porém que eu vou dizer, eu vos louvo, porque quando vocês se ajuntam não é para o melhor, mas é para o pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensão, e em parte até acredito. E até importa que haja entre vós heresias, para aqueles que são sinceros se manifeste, de sorte que quando vocês se ajuntam num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome, o outro se embriaga. Então, Paulo está fazendo uma crítica. Eles não têm, porventura, casas para comer e para beber, ou desprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso, louvar-vos-ei nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, aqui é a parte que a gente costuma ver na igreja, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo graças, o partiu e disse: tomai e comeis, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, e o meu sangue fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem esse cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. Esse ponto é importante, porque quando a gente come o pão e bebe o cálice, a gente não está apenas falando: esse aqui é o corpo de Jesus, esse aqui é o sangue. Você está falando, você está lembrando que Jesus ele morreu pelos seus pecados, você está lembrando que um dia ele vai voltar. Então perceba que os ritos principais do judaísmo é para a memória de algo que aconteceu. Haviam 3 festas de peregrinação principal: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Pulei, o Pentecostes é a segunda. A Páscoa é a festa dos pães asmos, o pessoal comia pão sem fermento. O Pentecostes era a festa das colheitas, os tabernáculos, o povo ia morar em tendas para que eles lembrassem. Todas as 3 é para que houvesse uma lembrança. Principalmente a Páscoa e os tabernáculos. De que eles foram escravos no Egito, de que eles habitaram em tendas no período de peregrinação no deserto. O Pentecostes era um agradecimento pelas colheitas. Então, tudo é memória. E aqui a ceia também é memória. É memória de que Jesus morreu pelos seus pecados e que ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Então aponta para algo do passado e do futuro ao mesmo tempo. Portanto, qualquer que come e bebe o cálice indignamente vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor até que venha. Aí ele fala para o homem se examinar, e não beber e comer indignamente, porque aquele que faz isso faz para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí ele vai falar que tem uns fracos, outros que dormem, e daí surgem aquelas questões que eram questões muito debatidas quando o protestantismo começou, quando Lutero, Calvino, Ulrich Zwinglio se rebelou contra o catolicismo e começou o movimento protestante, que é a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo, está ali literalmente ou é um símbolo? Então, a gente está, acho que está até aqui no segundo slide, as interpretações. Eu acredito que o catolicismo hoje ainda tem a transubstanciação, acho que não teve nenhuma mudança. A transubstanciação é o pão literalmente se transforma no corpo de Cristo e o vinho literalmente se transforma no seu sangue. Algumas igrejas evangélicas incorporam algumas ideias muito parecidas, pegam
aquele pão, aquele suco de uva, depois da oração e enterram, levam para algum lugar específico, porque entende que aquilo é algo sagrado, né? Tem a doutrina da consubstanciação, que vai entender que ali ainda é um pão e o vinho ainda é um vinho, mas parte do corpo de Cristo está ali e parte do sangue de Jesus está ali misturado naquela matéria pão e naquela matéria suco. E tem a simbólica, que é a mais utilizada pela igreja evangélica, que aquilo continua sendo um pão, mas simboliza o corpo de Cristo. Aquilo continua sendo um vinho, um suco de uva, mas simboliza o sangue de Cristo. E Jesus ele está presente ali na pessoa do seu Espírito, do Espírito Santo. Então, essas são algumas diferenças de interpretação em relação ao pão. Tá? E aí, para a gente finalizar aqui, tem aquelas questões. Como que a ceia é celebrada? É uma vez por ano, como fazem, eu não sei se é as testemunhas de Jeová ou se são os mormons, que fazem uma vez por ano na Páscoa? É todo culto, toda missa? É uma vez por mês? A Bíblia ela não deixou claro, né? Diz apenas que de casa em casa eles iam partindo pão. Jesus diz, olha, todas as vezes que comerdes, vocês fazem isso em memória de mim, para dizer, olha, a ceia é algo que é para acontecer em toda reunião, mas não é muito claro sobre quantas vezes, qual é a frequência em que a ceia ela deve ser tomada, mas ela deve ser tomada. Dia também não fica específico, embora o primeiro dia da semana é apontado como o dia em que Paulo estava ceando nessa ocasião específica aqui em Atos capítulo 20, no versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, né? Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, partir do pão, ou seja, a ceia, é um dos nomes dados para a ceia, festa do amor, partir do pão, ceia, tem vários nomes, né? Festa, enfim. Aconteceu aqui no primeiro dia. Nessa ocasião, alguns vão pegar e falar, olha, isso aqui era o costume, então. A ceia era no primeiro dia. Inclusive, foi algo gradativo, né? A guarda do sábado e o culto do sábado dos judeus foi passando aos poucos para o domingo, que foi o dia da ressurreição de Jesus. E por isso também é crido que a ceia, que a Eucaristia, né, que o partir do pão, que essa festa do amor era feita aos domingos. Pessoal, é isso então que a gente tinha para comentar aqui sobre essas ordenanças, sobre a ceia, sobre o batismo, sobre um pouco dessa questão da unção, tá bom? Espero que vocês possam ter aproveitado aí esse período de estudo sobre a igreja. Logo mais a gente vai começar a matéria de pneumatologia, começar a ver alguns tópicos em relação ao Espírito Santo. Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até uma próxima.